Minha nora abandonou o filho em minha casa. 15 anos depois, retornou exigindo a guarda dele. Meu nome é Cícero, tenho 67 anos, e essa história começou no dia mais triste da minha vida. 23 de março de 2009, quando perdi meu único filho, Marcos, num acidente de trabalho numa obra em Recife. Marcos tinha 28 anos, era pedreiro como eu havia sido a vida toda, e estava casado com Jéssica há 4 anos. Eles tinham um menino lindo, Gabriel, de apenas 3 anos, que era a luz dos meus olhos. Vivíamos todos na mesma cidade, Caruaru, interior de Pernambuco. Eu numa casa simples que construí com minhas próprias mãos, eles numa casinha alugada 3 quarteirões adiante. Família unida, mesmo com poucos recursos. O acidente foi numa quinta-feira. Um andaime mal construído desabou, e meu Marcos não teve chance. Quando cheguei no hospital, já era tarde demais. Seu Cícero, disse o médico, sinto muito. Fizemos de tudo, mas os ferimentos eram muito graves. Ver meu filho naquela cama de hospital, sem vida, foi como se arrancassem um pedaço da minha alma. Marcos era tudo o que me restava da minha falecida esposa, Conceição, que havia partido de câncer 5 anos antes. O velório foi na nossa casa, como manda a tradição. A vizinhança toda veio apresentar condolências. Jéssica chorava muito, abraçada com o pequeno Gabriel, que não entendia porque o papai estava dormindo dentro daquela caixa de madeira. Vovô Cícero, Gabriel me perguntou durante o velório, quando o papai vai acordar? Como explicar para uma criança de 3 anos que o pai nunca mais ia voltar? Papai foi morar com Jesus, meu netinho, mas ele está sempre olhando por você. Nos primeiros meses após o enterro, Jéssica parecia devastada. Tinha 25 anos, era bonita, mas carregava uma tristeza profunda nos olhos. Eu tentava ajudar no que podia, levava comida para ela e Gabriel, consertava coisas na casa, brincava com meu neto nas tardes de domingo. Seu Cícero, ela me dizia, não sei como vou criar o Gabriel sozinha. Marcos era tudo para mim. Jéssica, você não está sozinha. Sou avô do menino, vou ajudar em tudo o que precisar. Se vocês estão me acompanhando de alguma cidade do nosso Brasil, deixem nos comentários de onde nos assistem. E se inscrevam no canal para acompanhar os próximos capítulos. Mas aos poucos, comecei a notar mudanças em Jéssica. Ela saia mais, deixava Gabriel comigo por horas, às vezes dias inteiros. Dizia que precisava trabalhar ou resolver coisas, mas nunca explicava direito o que. Seu Cícero, pode ficar com Gabriel hoje? Preciso ir para Recife resolver uns documentos. Gabriel começou a passar mais tempo na minha casa do que na dele próprio. Não que eu me importasse, adorava a companhia do menino. Mas uma criança precisa da mãe. Vovô, Gabriel me perguntava, por que mamãe não brinca mais comigo como antes? Mamãe está triste pela falta do papai. Netinho, dá um tempo para ela. Em outubro, 6 meses depois da morte do Marcos, Jéssica apareceu na minha casa numa tarde de sexta-feira com uma mala na mão e Gabriel pela mão. Seu Cícero, preciso viajar. Viajar para onde? Para São Paulo. Consegui um emprego lá, numa fábrica. É uma oportunidade boa. E o Gabriel? Queria pedir para o senhor cuidar dele enquanto me organizo lá. Só por uns meses, até eu conseguir casa e creche para ele. Uns meses. Como um homem de 52 anos, viúvo, aposentado com salário mínimo, ia cuidar de uma criança de 3 anos. Jéssica, você tem certeza disso? Tenho sim, seu Cícero. É o melhor para todos. Gabriel adora o senhor, e eu preciso trabalhar para dar um futuro melhor para ele. Gabriel não entendia o que estava acontecendo. Brincava no meu quintal enquanto conversávamos. E quando você volta? Em alguns meses. Assim que me estabilizar. Naquela tarde, Jéssica fez as malas do Gabriel, roupinhas, alguns brinquedos, a chupeta que ele ainda usava para dormir. Beijou o menino, prometeu que voltaria logo, e partiu no ônibus das 7 da noite. Gabriel chorou a noite inteira. Vovô, cadê mamãe? Mamãe foi trabalhar, netinho, mas vai voltar. Alguns meses se passaram. 6 meses. 1 ano. Jéssica ligava de vez em quando, sempre prometendo que voltaria logo, sempre com uma desculpa nova. Não havia conseguido casa adequada, o trabalho era muito puxado,
precisava juntar mais dinheiro. Gabriel parou de perguntar pela mãe. Aos poucos, se acostumou a me chamar de vovô papai. Eu aprendi a cozinhar para ele, a pentear seus cabelos, a levá-lo na escolinha, a contar histórias na hora de dormir. Depois do segundo ano, Jéssica parou de ligar. Depois do terceiro ano, mudou de número de telefone. Depois do quarto ano, eu entendi que ela não ia voltar. Gabriel cresceu comigo. Menino esperto, carinhoso, estudioso. Chamava-me de vovô, mas eu era pai, mãe, avô, tudo ao mesmo tempo. Com a aposentadoria apertada, criamos uma vida simples mas feliz. Agora Gabriel tem 18 anos, está terminando o ensino médio, passou no vestibular para engenharia civil com bolsa integral numa universidade federal. Um menino que se tornou homem sem nunca ter conhecido o amor de mãe. Até que ontem, numa segunda-feira qualquer, ela bateu na minha porta. 15 anos depois. Oi, seu Cícero. Vim buscar meu filho. Como se nunca tivesse partido. Como se 15 anos fossem 15 dias. E a conversa que tivemos mudaria nossas vidas para sempre. Quando abri a porta e vi Jéssica parada ali, por um momento achei que estava tendo uma visão. 15 anos. Ela estava mais velha, claro, alguns fios brancos no cabelo, rugas ao redor dos olhos, mas ainda reconhecível. Oi, seu Cícero. Vim buscar meu filho. As palavras dela me acertaram como um soco no estômago. Buscar meu filho. Como se Gabriel fosse um objeto esquecido que ela finalmente decidiu resgatar. Jéssica? Consegui murmurar. Posso entrar? Ela passou por mim como se nunca tivesse saído. Olhou ao redor da sala, reconhecendo os móveis, as fotos nas paredes, incluindo várias de Gabriel crescendo, que ela havia perdido. A casa está igualzinha, ela comentou, como se estivesse numa visita social. Jéssica, o que você está fazendo aqui? Vim buscar Gabriel. Onde ele está? Na escola. Está no último ano do ensino médio. Último ano? Nossa! Como o tempo passou! Como o tempo passou! 15 anos da vida de uma criança, e ela falava como se fossem 15 minutos. Jéssica, você desapareceu. Há 15 anos. Eu sei, seu Cícero. Mas agora estou de volta. Estou numa situação melhor, posso cuidar do meu filho. Meu filho. Ela continuava chamando Gabriel de meu filho como se tivesse criado ele. Jéssica, senta aí. Vamos conversar direito. Ela se sentou no sofá onde Gabriel costumava fazer as lições de casa, onde assistíamos televisão juntos, onde ele me contava sobre os sonhos dele de ser engenheiro. Jéssica, você abandonou seu filho, uma criança de 3 anos. Eu não abandonei, seu Cícero. Eu deixei ele com o avô dele enquanto me organizava. Se organizava por 15 anos? Foram circunstâncias difíceis. Mas agora tudo mudou. O que mudou? Jéssica tirou um envelope da bolsa e colocou em cima da mesa de centro. Me casei de novo. Meu marido é um homem de posses, empresário em São Paulo. Agora posso dar ao Gabriel tudo o que ele merece. Tudo o que ele merece. Como se o amor, o cuidado, a dedicação que dei a ele durante 15 anos não valesse nada. Jéssica, Gabriel não precisa de dinheiro. Precisa de família. E família ele sempre teve aqui comigo. Seu Cícero, com todo respeito, o senhor tem 67 anos. Gabriel precisa de alguém mais jovem para orientá-lo na vida. Mais jovem. A mulher que o abandonou aos 3 anos agora se achava mais capaz de orientá-lo do que eu, que o criei. E onde estava essa orientação quando ele teve pesadelos por 2 anos gritando mamãe durante a madrugada? Jéssica desviou o olhar. Seu Cícero. Onde estava quando ele perguntou por que todas as crianças tinham mãe na festa da escola, menos ele? Eu estava trabalhando. Trabalhando por 15 anos sem mandar nenhum cartão de aniversário? Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Seu Cícero, eu sei que cometi erros. Mas agora quero compensar. Gabriel vai ter oportunidades que nunca teve aqui. Que tipo de oportunidades? Escola particular, universidade particular, viagens, intercâmbio no exterior. Meu marido pode dar tudo isso para ele. Jéssica, Gabriel já passou no vestibular.
com bolsa integral numa universidade federal, estudando numa escola pública, criado por um aposentado. Ela pareceu surpresa. Passou no vestibular? Passou. Engenharia civil. Vai começar em março. Que bom! Ela disse, mas sem muito entusiasmo. Mesmo assim, ele pode trancar e fazer num lugar melhor. Nesse momento, escutei a chave na porta. Gabriel estava chegando da escola. Vovô, cheguei! Ele gritou do corredor. Gabriel entrou na sala com a mochila nas costas, uniforme escolar, ainda conversando comigo sobre algo que havia acontecido na aula. Quando viu Jéssica sentada no sofá, parou como se tivesse visto um fantasma. Gabriel! Ela se levantou devagar. Gabriel me olhou, confuso, depois olhou para ela novamente. Quem é a senhora? A pergunta cortou o ar como uma navalha. Jéssica empalideceu. Gabriel, sou eu, sua mãe. Gabriel ficou em silêncio por longos segundos, processando a informação. Minha mãe morreu quando eu tinha 3 anos, ele disse com voz firme. Não, Gabriel, eu não morri. Eu fui trabalhar e... Uma mãe que abandona o filho por 15 anos está morta sim, Gabriel disse, olhando diretamente nos olhos dela. Gabriel! Jéssica tentou se aproximar. Não! Gabriel recuou. A senhora não é minha mãe. Minha mãe teria ficado comigo quando meu pai morreu. Minha mãe teria me consolado quando eu chorava. Minha mãe teria visto eu aprender a ler, a andar de bicicleta, teria me ajudado com as lições. Eu queria, Gabriel, mas... A senhora é uma estranha que me abandonou. Minha única família é meu vovô. Gabriel subiu para o quarto e bateu a porta. Jéssica ficou parada na sala, lágrimas começando a escorrer. Ele me odeia. Jéssica, Gabriel não te odeia. Ele nem te conhece. Para ele, você não existe há 15 anos. Mas sou a mãe dele. Não, Jéssica. Você foi a mulher que deu à luz a ele. Mãe é quem cria, quem cuida, quem está presente. Ela se sentou no sofá, chorando baixinho. Seu Cícero, preciso do meu filho. Minha vida não faz sentido sem ele. Sua vida fez sentido por 15 anos sem ele. Era diferente. Agora estou casada, meu marido quer conhecê-lo, quer adotá-lo. Adotar? Gabriel tem 18 anos. Jéssica, ele é maior de idade. Por isso mesmo, posso dar a ele tudo o que ele sempre quis. E como você sabe o que ele sempre quis? Você não estava aqui. Jéssica limpou as lágrimas e me encarou com uma determinação que não existia antes. Seu Cícero, vim aqui de boa vontade conversar, mas se for preciso, vou resolver isso na justiça. Na justiça? Sou a mãe biológica dele. Tenho direitos. Gabriel tem 18 anos. Jéssica, a justiça não vai obrigar um adulto a morar com quem não quer. Veremos. Ela pegou a bolsa e se dirigiu para a porta. Jéssica, por que agora? Por que depois de 15 anos? Ela parou na porta, sem se virar para me olhar. Por que agora posso? E saiu, deixando o mesmo vazio de 15 anos atrás. Mas dessa vez, eu não deixaria ela destruir a família que construímos com tanto amor. Depois que Jéssica saiu, a casa ficou num silêncio pesado. Subi as escadas e bati levemente na porta do quarto de Gabriel. Gabriel, posso entrar? Pode, vovô. Encontrei meu neto sentado na cama, ainda de uniforme escolar, olhando pela janela. Não estava chorando, mas percebi que estava tentando processar o que havia acabado de acontecer. Gabriel, quer conversar sobre isso? Vovô, ela falou a verdade? Ela é mesmo minha mãe. Sentei na cama ao lado dele. É sim, netinho. Biologicamente, ela é sua mãe. E ela me abandonou mesmo quando eu tinha 3 anos? Abandonou. Gabriel. Disse que ia trabalhar em São Paulo e voltaria em alguns meses. Nunca mais deu notícias. Gabriel ficou em silêncio por alguns minutos. Vovô, eu lembro dela? Lembra de alguma coisa? Às vezes tem uns flashes meio confusos. Uma mulher chorando muito, me deixando aqui em casa, prometendo voltar.
Sempre achei que eram sonhos ou imaginação. Não eram sonhos, meu netinho. Gabriel se levantou e foi até o guarda-roupa, de onde tirou uma caixa velha de sapatos. Vovô, tem uma coisa que nunca contei para o senhor. O que é? Ele abriu a caixa e tirou uma foto amarelada. Era uma foto da família, Marcos, Jéssica e Gabriel pequeno, no dia do aniversário de 3 anos dele. Onde você conseguiu essa foto? Achei numa gaveta da casa dela quando fomos pegar minhas coisas. Lembra? No dia que ela foi embora. O senhor estava arrumando minha roupinha. Eu peguei escondido. Gabriel segurou a foto com cuidado. Durante todos esses anos, eu ficava olhando para essa foto e imaginando como seria ter uma mãe de verdade. Meu coração se apertou. E agora, vovô? Ela apareceu. É estranho. Durante 15 anos eu sonhei com esse momento, mas agora que aconteceu, só sinto raiva. É natural. Gabriel, você tem direito de estar com raiva. Vovô, ela falou que quer me levar embora? Falou. Disse que está casada com um homem rico, que pode te dar oportunidades melhores. Gabriel guardou a foto na caixa e me olhou nos olhos. Vovô, posso te fazer uma pergunta? Claro. O senhor se arrepende de ter me criado? A pergunta me pegou de surpresa. Gabriel, como você pode perguntar isso? Vovô, o senhor poderia ter me colocado num orfanato, poderia ter procurado outros parentes, mas ficou comigo. Um homem de 52 anos, viúvo, com uma aposentadoria pequena. Por quê? Porque você é meu neto, Gabriel. É a família que me restou. Mas deve ter sido difícil, né? Criar uma criança sozinho? Lembrei dos primeiros anos. Gabriel chorando de madrugada, eu sem saber como consolá-lo. Aprender a cozinhar para ele, a cuidar quando ficava doente, a ajudar com as lições de casa. As dificuldades financeiras, os meses que passamos só com arroz e feijão. Foi difícil sim, Gabriel, mas também foi a maior alegria da minha vida. Mesmo quando eu dava trabalho? Mesmo quando você quebrou a televisão jogando bola dentro de casa? Gabriel riu. E quando fiz aquela bagunça na cozinha tentando fazer bolo para o seu aniversário? E quando você trouxe aquele cachorro doente para casa sem me avisar? O trovão. Ele virou o melhor cachorro do mundo. Ficamos rindo, lembrando dos momentos difíceis que viraram memórias queridas. Vovô, sabe qual é a diferença entre o senhor e ela? Qual? O senhor ficou. Nos momentos difíceis, quando eu estava doente, quando tirava nota ruim, quando quebrava alguma coisa, o senhor sempre ficou. E sempre vou ficar, netinho. Gabriel me abraçou forte. Vovô, não quero ir embora com ela. Não quero deixar o senhor sozinho. Gabriel, você não vai a lugar nenhum que não queira ir. Mas e se ela conseguir me obrigar pela justiça? Gabriel, você tem 18 anos. Ninguém pode te obrigar a nada. Naquela noite, durante o jantar, Gabriel estava pensativo. Vovô, posso te contar uma coisa? Claro. Hoje na escola, antes de vir para casa, eu estava conversando com a Fernanda sobre a universidade, sobre os planos para o futuro. Fernanda era namoradinha dele, uma menina doce de 17 anos. E eu falei para ela que meu maior sonho não é só ser engenheiro. E qual é? É poder cuidar do senhor quando o senhor ficar velhinho, igual o senhor cuidou de mim quando eu era pequeno. As lágrimas vieram aos meus olhos. Gabriel. É sério, vovô. O senhor abriu mão da sua vida para cuidar de mim. Agora é minha vez de cuidar do senhor. Gabriel, você precisa viver sua vida, fazer seus planos. Meus planos incluem o senhor, vovô. Sempre incluíram. Naquela noite, antes de dormir, Gabriel veio ao meu quarto. Vovô, se ela tentar mesmo me levar na justiça, o senhor vai me defender? Até o último dia da minha vida, netinho. Então não tenho medo de nada. Na manhã seguinte, Gabriel desceu para tomar café comigo antes da escola, como fazia todos os dias há 15 anos. Vovô, pode me fazer um favor? Qualquer um. Se ela voltar aqui, não deixe ela entrar sozinha comigo. Não sei se consigo ser educado com ela.
Por quê, Gabriel? Porque ela fez o senhor chorar, vovô, e ninguém faz meu avô chorar. Quando Gabriel saiu para a escola, fiquei na varanda tomando meu café e pensando sobre tudo. Dona Rosa, minha vizinha e comadre há décadas, apareceu na cerca. Cícero, ouvi conversa alta ontem. Tudo bem? Contei tudo para ela. O retorno de Jéssica, as ameaças, a reação de Gabriel. Cícero, essa mulher é cara de pau. 15 anos sumida e agora quer voltar como se nada tivesse acontecido? Rosa, tenho medo que ela consiga alguma coisa na justiça. Cícero, Gabriel é maior de idade e te ama mais que tudo. Que justiça que vai tirar isso de vocês? Dona Rosa tinha razão. Mas eu não fazia ideia do que Jéssica era capaz de fazer. E descobriria muito em breve. Uma semana depois da visita de Jéssica, chegou uma correspondência que mudaria nossas vidas. O oficial de justiça bateu na porta numa quinta-feira de manhã, quando eu estava preparando o almoço para Gabriel. Senhor Cícero dos Santos? Sou eu. Intimação judicial. Precisa assinar aqui. Minhas mãos tremiam enquanto abria o envelope. Ação de reconhecimento e dissolução de sociedade de fato com pedido de indenização por danos morais. Não entendi metade das palavras jurídicas, mas o que consegui entender me gelou o sangue. Jéssica estava me processando, alegando que eu havia sequestrado Gabriel e impedido o desenvolvimento do vínculo materno-filial. Gabriel chegou da escola e me encontrou na mesa da cozinha, com os papéis espalhados. O que é isso, vovô? Gabriel, sua mãe, quer dizer, a Jéssica, ela está me processando. Processando por quê? Está dizendo que eu te sequestrei quando você era pequeno, que impedi ela de exercer a maternidade e que por causa disso você não tem vínculos afetivos com ela. Gabriel pegou os papéis e leu com atenção. Mesmo sendo jovem, sempre foi inteligente e conseguia entender coisas complicadas. Vovô, isso aqui diz que ela está pedindo indenização de R$200 mil? É o que está escrito. R$200 mil por eu não gostar dela? A forma como Gabriel colocou a questão seria cômica se não fosse trágica. Gabriel, ela está alegando que sofreu danos psicológicos por ter ficado separada de você. Vovô, mas ela foi embora por vontade própria. Eu sei, netinho, mas na justiça, as pessoas podem alegar qualquer coisa. Naquela tarde, fomos procurar Dr. Henrique, um advogado conhecido da família que havia cuidado dos papéis da aposentadoria e da herança da casa. Seu Cícero, Dr. Henrique disse depois de ler todos os documentos, essa situação é mais complicada do que parece. Complicada como? Tecnicamente, a mãe biológica tem direitos. E o fato de Gabriel ter ficado com o senhor por 15 anos sem formalização legal pode ser interpretado como irregularidade. Mas, doutor, ela abandonou o menino. Isso vai ter que ser provado. Ela está alegando que deixou Gabriel aos cuidados do avô temporariamente para trabalhar e sustentar a família. Gabriel se manifestou. Doutor, eu posso testemunhar que ela me abandonou? Pode sim, Gabriel. Mas você era muito pequeno na época. Sua memória pode ser questionada. E agora? Agora vamos ter que nos preparar para uma batalha judicial. Vão precisar de testemunhas, documentos, tudo que comprove a versão de vocês. Saímos do escritório do advogado preocupados. R$200 mil era mais dinheiro do que eu juntaria em várias vidas. Vovô, se ela ganhar, vamos ter que pagar mesmo? Não sei, Gabriel. Mas não temos esse dinheiro. E se não tivermos como pagar? Podem penhorar a casa, Gabriel. A casa onde morávamos há 15 anos, onde Gabriel cresceu, onde construímos nossa família. Durante o jantar, Gabriel estava pensativo. Vovô, por que ela está fazendo isso? Não é só sobre me levar embora, né? O que você quer dizer? Ela quer dinheiro. R$200 mil. Se ela realmente quisesse me conhecer, não estaria cobrando para isso. Gabriel tinha razão. A ação judicial revelava as verdadeiras intenções de Jéssica. No dia seguinte, Dr. Henrique nos ligou com mais notícias ruins. Seu Cícero, preciso contar uma coisa. Fiz umas investigações sobre a Jéssica e descobri informações preocupantes. Que tipo de informações?
Ela está casada sim, mas com um homem que tem histórico de problemas com a justiça. Dívidas, processos trabalhistas, até suspeita de lavagem de dinheiro. E o que isso tem a ver conosco? Tenho a impressão de que esse processo não é só dela. O marido pode estar por trás disso, vendo uma oportunidade de ganhar dinheiro fácil. Como assim? Extorsão emocional. Eles sabem que vocês vão fazer qualquer coisa para ficarem juntos. É uma forma de chantagear. Gabriel ficou furioso. Quer dizer que ela está usando o fato de ser minha mãe biológica para nos extorquir? É uma possibilidade, Gabriel. Naquela noite, não consegui dormir. 15 anos cuidando de Gabriel, criando ele com amor, e agora uma estranha parecia querendo destruir nossa família por dinheiro. Na sexta-feira, tivemos mais uma surpresa desagradável. Jéssica apareceu na escola de Gabriel. Vovô, ele me contou quando chegou em casa. Ela foi na escola hoje. Foi fazer o quê? Falou com a diretora, se apresentou como minha mãe, pediu informações sobre minhas notas, meu comportamento. E o que a diretora disse? A dona Margarida ficou confusa. Disse que em 15 anos de escola, eu sempre fui matriculado como sob responsabilidade do meu avô. Nunca houve menção de mãe. E aí? Jéssica mostrou minha certidão de nascimento, provou que é minha mãe biológica. A diretora não pôde negar as informações. Que tipo de informações ela pediu? Tudo. Notas, comportamento, amizades, até perguntou sobre minha namorada. Era uma invasão completa da privacidade de Gabriel. E tem mais, vovô. O quê? Ela perguntou para a diretora se a escola aceitaria uma transferência para São Paulo. Transferência? Disse que talvez eu fosse morar com ela e quisesse terminar o ensino médio lá. Jéssica estava agindo como se já tivesse ganhado a batalha. No sábado de manhã, Dona Rosa veio tomar café conosco, como fazia todo fim de semana. Cícero, toda a vizinhança está comentando sobre essa história da Jéssica. E o que estão falando? Que é uma vergonha. Uma mulher que abandonou o filho pequeno e agora quer voltar para destruir a família de vocês. Rosa, o pior é que na justiça, ela pode ter razão. Ela é a mãe biológica. Cícero, mas o senhor tem 15 anos de provas de que cuidou desse menino. Conta de luz no nome dele, matrícula escolar, carteirinha do médico. Gabriel se animou. É verdade, vovô. Tenho tudo no meu nome desde pequeno. Ela nunca apareceu em nada. Rosa, você testemunharia por nós? Claro que sim, Cícero. E mais metade do bairro também. Todo mundo viu você criando esse menino sozinho. Pela primeira vez em uma semana, senti um pouco de esperança. Talvez tivéssemos mais forças nessa luta do que imaginávamos. Mas no domingo, recebemos outra intimação que mudaria tudo novamente. A segunda intimação chegou no domingo de manhã, interrompendo nosso café da manhã tranquilo. Era um pedido de guarda provisória para restabelecimento do vínculo materno-filial. Doutor Henrique, liguei para o advogado mesmo sendo domingo. O que significa guarda provisória? Seu Cícero, significa que ela está pedindo para o juiz determinar que Gabriel passe um período morando com ela, para reconstruir a relação mãe-filho. Mas Gabriel tem 18 anos. Esse é o problema. Tecnicamente, ela pode argumentar que Gabriel ainda está em formação emocional e que precisa conhecer a mãe antes de tomar decisões definitivas sobre o futuro. Gabriel arrancou o telefone da minha mão. Doutor, ninguém pode me obrigar a morar com uma estranha. Gabriel, infelizmente não é tão simples. Se o juiz determinar, você pode ser obrigado sim, pelo menos por um período experimental. Quando desligamos, Gabriel estava pálido. Vovô, ela pode mesmo me obrigar? Não sei, netinho. Mas vamos lutar com todas as forças. Na segunda-feira, Dr. Henrique nos chamou no escritório com novidades importantes. Consegui mais informações sobre o marido da Jéssica. O nome dele é Roberto Mendes, 45 anos, empresário de São Paulo. E aí? Ele tem uma empresa de consultoria que está passando por dificuldades financeiras. Deve muito dinheiro, tem processo trabalhista de ex-funcionários e as suspeitas de que está usando empresas de fachada para sonegar impostos. Gabriel se inclinou para a frente. Doutor,
Isso significa que eles precisam de dinheiro? Exatamente, Gabriel. E vocês são alvos fáceis. Um aposentado que criou o neto sozinho, provavelmente tem casa própria, algumas economias. Então isso é mesmo extorsão. É o que parece. E tem mais. Descobri que esse Roberto já foi casado 2 vezes antes. Nos 2 divórcios, saiu com patrimônios significativos das ex-esposas. A tática estava clara. Roberto encontrou em Jéssica uma mulher com um filho que havia sido criado por um avô com posses, e decidiu explorar a situação. Doutor Henrique, e se oferecermos um acordo, pagar uma quantia menor para ela desistir? Seu Cícero, isso seria admitir culpa. E além do mais, gente assim nunca se satisfaz com pouco. Se pagarem uma vez, vão querer mais. Naquela tarde, Gabriel chegou da escola com uma novidade preocupante. Vovô, a Jéssica foi na casa da Fernanda hoje. Fernanda era namorada de Gabriel há 2 anos. Foi fazer o que lá? Conversou com a mãe dela, se apresentou como minha mãe, fez um monte de perguntas sobre mim, sobre nosso namoro. Que tipo de perguntas? Se eu falava mal dela, se eu tinha problemas psicológicos por não ter mãe, se eu demonstrava carências afetivas. Era uma investigação para coletar evidências contra mim. E o que a mãe da Fernanda disse? Dona Lúcia ficou indignada. Disse que em 2 anos de namoro, eu sempre me mostrei um menino equilibrado, respeitoso, que fala do vovô com muito carinho. E a Jéssica? Insistiu que eu devia ter traumas por ter sido privado do amor materno. Dona Lúcia disse que ela estava delirando. Na quarta-feira, a situação escalou ainda mais. Jéssica apareceu no posto de saúde onde Gabriel fazia acompanhamento médico desde pequeno. Dr. Carlos me ligou hoje, contei para Gabriel. A Jéssica foi lá. E aí? Ela pediu todo o seu histórico médico. Alegou que, como mãe biológica, tinha direito de saber sobre sua saúde. E o doutor deu? Não pôde negar. Ela tem esse direito legal. Mas ele me ligou para avisar. Vovô, ela está montando um processo contra nós, não é? É o que parece, Gabriel. Gabriel ficou pensativo. Vovô, tenho uma ideia. Qual? Que tal se eu for conversar com ela? De homem para mulher, sabe? Tentar entender o que ela realmente quer. Gabriel, não acho uma boa ideia. Vovô, preciso tentar. Se ela realmente quer me conhecer, eu posso explicar que sou feliz aqui, que não preciso de outra vida. E se ela tentar te convencer de alguma coisa? Vovô, eu tenho 18 anos. Sei o que quero. E quero ficar com o senhor. No sábado, Gabriel ligou para Jéssica e marcou um encontro num café do centro da cidade. Insistiu para ir sozinho, mas combinamos que eu ficaria numa mesa do outro lado do café, só observando. A conversa durou 1 hora. Pude ver Gabriel falando calmamente, Jéssica se exaltando várias vezes, ele mantendo a tranquilidade. No final, ela se levantou irritada e saiu batendo o pé. E aí, Gabriel? Como foi? Vovô, descobri a verdade. Qual? Ela não quer me conhecer. Ela quer dinheiro. Como assim? Ofereci para ela um acordo. Eu poderia visitá-la em São Paulo nas férias, conhecer o marido dela, manter contato. Mas continuaria morando aqui com o senhor. E ela disse o quê? Que isso não resolvia o dano psicológico que ela sofreu. Que apenas dinheiro poderia compensar os 15 anos de sofrimento. Ela chegou a falar valores? Falou. 200 mil reais para desistir do processo, ou ela vai até o fim para me levar embora. Era chantagem explícita. E tem mais, vovô. O quê? Quando perguntei se ela realmente sentia falta de mim esses 15 anos, sabe o que ela disse? O quê? Disse que sim, mas que dinheiro ajuda a curar qualquer dor. Gabriel balançou a cabeça, indignado. Vovô, essa mulher não é minha mãe. É uma estranha interesseira que quer se aproveitar do amor que temos um pelo outro. Naquela noite, abraçados no sofá assistindo televisão como fazíamos todas as noites há 15 anos, Gabriel me fez uma promessa. Vovô, não importa o que aconteça nesse processo, não importa o que a justiça decidir, o senhor sempre será minha única família. Gabriel.
Não, vovô, deixe eu falar. Se ela conseguir me obrigar a morar com ela, eu fujo. Se ela conseguir o dinheiro, eu trabalho o resto da vida para pagar. Mas nunca vou abandonar o senhor. Era a declaração de amor mais bonita que eu já havia escutado. Mas na segunda-feira, recebemos uma notícia que mudaria tudo mais uma vez. Na segunda-feira de manhã, Dr. Henrique nos ligou com uma urgência na voz que nunca tinha ouvido antes. Seu Cícero, preciso que vocês venham ao meu escritório agora. Chegaram informações que vão mudar completamente esse processo. Que tipo de informações? Não posso falar por telefone. Venham agora. Gabriel e eu saímos correndo. Durante o caminho, meu neto estava nervoso. Vovô, será que descobriram alguma coisa ruim sobre nós? Não sei, Gabriel. Mas vamos enfrentar juntos qualquer coisa. No escritório, Dr. Henrique estava com vários papéis espalhados na mesa e uma expressão de quem havia descoberto algo impressionante. Sentem-se. Vocês não vão acreditar no que descobri. Ele abriu uma pasta e tirou vários documentos. Lembram que pedi para um investigador particular pesquisar sobre a Jéssica e o Roberto? Lembramos. Bem, ele foi muito além do que esperávamos. E o que encontrou pode acabar com esse processo de uma vez por todas. Gabriel se inclinou para a frente. O que ele descobriu? Primeiro, Roberto Mendes não é só um empresário falido. Ele é investigado pela Polícia Federal por formação de quadrilha para aplicação de golpes em famílias. Golpes? Exato. Ele se especializa em encontrar mulheres com filhos que foram criados por outros familiares, especialmente avós, e usar essa situação para extorquir dinheiro. Senti um calafrio. E a Jéssica? Aqui está o mais impressionante. Jéssica conheceu Roberto há apenas 6 meses. Não há casamento oficial. Eles estão apenas morando juntos. Como assim? Dr. Henrique mostrou mais documentos. Jéssica estava morando em um cortiço em São Paulo, trabalhando como diarista, quando conheceu Roberto numa agência de empregos. Ele a abordou quando soube que ela tinha um filho. Gabriel ficou boquiaberto. Quer dizer que ela mentiu sobre estar numa situação melhor? Totalmente. Roberto convenceu ela a entrar nesse esquema prometendo dividir o dinheiro que conseguissem de vocês. Mas, doutor, perguntei, como provamos isso? Temos gravações. Dr. Henrique ligou um gravador pequeno. Era uma conversa entre Jéssica e Roberto, claramente gravada por um dos investigadores. Jéssica, você tem certeza de que o velho tem dinheiro? Era a voz de Roberto. Tenho sim. Casa própria, aposentadoria, deve ter umas economias. E o velhinho adora o menino, vai pagar qualquer coisa para não perder a guarda. E se ele não pagar? Aí levamos o menino mesmo. Criança bonita, inteligente, pode render um bom dinheiro de pensão alimentícia depois. Gabriel ficou pálido ouvindo aquilo. Vovô, ela estava falando de me vender. E tem mais, Dr. Henrique continuou. Roberto, e se o garoto não quiser vir? Jéssica, menino de 18 anos não tem escolha se a justiça determinar. E se ele resistir muito, a gente dá um jeito de convencer. Que tipo de jeito? Ameaçamos o velhinho. Gente da idade dele tem pressão alta, coração fraco. Qualquer susto pode causar um infarto. As lágrimas vinham aos meus olhos. Eles estavam planejando não só extorquir nossa família, mas fazer mal a mim para forçar Gabriel. Dr. Henrique, como conseguiu essas gravações? O investigador conseguiu colocar um escuta no apartamento onde eles estão morando. Tudo legal, com autorização judicial. E agora? Agora vamos à Polícia Federal. Isso é crime organizado, extorsão, ameaça. Eles vão ser presos. Gabriel se levantou da cadeira. Doutor, quer dizer que ela nunca quis me conhecer de verdade? Gabriel, para ela você é apenas uma fonte de renda. Desculpe ser tão direto, mas é a verdade. Naquela tarde, fomos à Polícia Federal em Recife. O delegado Dr. Rodrigues ouviu as gravações e analisou todos os documentos que Dr. Henrique havia reunido. Senhores, isso é um caso clássico de extorsão mediante exploração de vínculos familiares. É crime federal. E o que acontece agora? Vamos emitir mandados de prisão para Roberto Mendes e Jéssica Silva.
E vamos investigar outros casos similares. Suspeito que vocês não são as primeiras vítimas. Delegado, Gabriel perguntou. E o processo que ela moveu contra nós? Com essas provas, qualquer juiz vai arquivar o processo imediatamente. Não há como manter uma ação judicial baseada em extorsão. Voltamos para Caruaru com o alívio que não sentíamos há semanas. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. Na quinta-feira, Dr. Henrique nos ligou novamente. Vocês estão vendo o jornal? Não, por quê? Roberto e Jéssica foram presos ontem à noite em São Paulo. E descobriram mais coisas. Compramos o jornal e lemos a manchete. Quadrilha especializada em extorsão familiar é desarticulada pela PF. A matéria dizia que Roberto liderava um grupo que já havia extorquido mais de R$500 mil de 15 famílias diferentes. Sempre o mesmo esquema. Mulheres que haviam abandonado filhos procuravam os pais ou avós anos depois, exigindo dinheiro em troca de não causar problemas. Gabriel, mostrei a matéria para ele. Olha aqui. Tem depoimentos de outras famílias que passaram pela mesma situação. Gabriel leu em silêncio. Depois me olhou com uma expressão que misturava tristeza e alívio. Vovô, quer dizer que eu nunca tive uma mãe de verdade? Gabriel, você teve a melhor mãe do mundo. Quem? Seu pai. Nos 2 anos que viveu depois que você nasceu, ele foi pai e mãe ao mesmo tempo. Me ensinou a amar você como filho. E depois? Depois, nós 2 fomos sua família. E sempre seremos. Naquela noite, Gabriel veio ao meu quarto antes de dormir, como fazia quando era pequeno e tinha pesadelos. Vovô, posso dormir aqui hoje? Igual quando eu era criança? Claro, netinho. Ele se deitou na cama ao meu lado. Vovô, não estou triste por ela ter sido presa. É normal, Gabriel. Estou triste porque durante 15 anos eu sonhei que um dia minha mãe voltaria, que ela ia me explicar por que foi embora, que a gente ia ser uma família. E agora? Agora descobri que ela nunca foi minha mãe de verdade. Minha mãe de verdade é o Senhor. Sempre foi. Adormecemos abraçados, como nos primeiros anos após sua chegada em casa. E pela primeira vez em semanas, tive certeza absoluta de que nossa família estava segura. Uma semana depois da prisão de Jéssica e Roberto, recebemos uma ligação inesperada da Polícia Federal. O delegado Dr. Rodrigues queria conversar conosco pessoalmente. Senhores, descobrimos mais detalhes sobre a quadrilha, e há informações que podem interessar especificamente a vocês. Que tipo de informações? Durante o interrogatório, Jéssica revelou detalhes sobre o abandono do Gabriel há 15 anos que vocês precisam saber. Gabriel se mexeu desconfortável na cadeira. Delegado, ela falou por que me abandonou? Falou sim, Gabriel. E a verdade é diferente do que vocês imaginavam. Dr. Rodrigues abriu um dossiê e começou a ler. Segundo o depoimento dela, quando seu pai morreu, ela não foi para São Paulo trabalhar. Ela foi para lá encontrar um namorado que tinha desde antes do casamento. Sentiu o estômago embrulhar. Como assim, namorado? Jéssica mantinha um relacionamento paralelo ao casamento com seu filho. Quando Marcos morreu, ela viu uma oportunidade de abandonar a vida em Caruaru e recomeçar com esse homem. Gabriel ficou muito pálido. Delegado, quer dizer que ela estava traindo meu pai? Infelizmente sim, Gabriel. E tem mais. Dr. Rodrigues continuou lendo. Esse namorado não aceitava que ela trouxesse uma criança. Deu um ultimato. Ou o filho, ou ele. Ela escolheu o namorado. O silêncio na sala foi total. Gabriel segurou minha mão com força. E o que aconteceu com esse relacionamento? Durou apenas 2 anos. Ele a largou por uma mulher mais nova. Jéssica ficou sozinha em São Paulo, trabalhando em empregos braçais, até conhecer o Roberto. Gabriel começou a chorar baixinho. Vovô, ela me trocou por um homem que nem ficou com ela. Coloquei o braço ao redor dele. Gabriel, isso só prova que você nunca foi importante para ela. Mas sempre foi tudo para mim. O delegado continuou. E a outra informação importante. Durante esses 15 anos, Jéssica nunca tentou entrar em contato com vocês por iniciativa própria. Foi sempre Roberto quem a convenceu a procurar Gabriel quando soube da história.
Como Roberto ficou sabendo? Jéssica comentou com ele sobre ter um filho que havia deixado com o avô. Roberto viu oportunidade de dinheiro e a convenceu a voltar. Era ainda pior do que imaginávamos. Delegado, e o que vai acontecer com eles agora? Roberto vai responder por formação de quadrilha, estelionato, extorsão e ameaça. Pode pegar de 8 a 15 anos. Jéssica, como colaboradora, vai responder pelos mesmos crimes, mas com pena menor. E nós? Vocês estão livres. O processo que ela moveu foi arquivado, e podem pedir indenização por danos morais. No caminho de volta para casa, Gabriel estava pensativo. Vovô, não quero indenização nenhuma dela. Por que não, Gabriel? Porque quero que ela suma da minha vida para sempre. Dinheiro dela seria como manter ela presente de alguma forma. Chegamos em casa e encontramos Dona Rosa me esperando na varanda, ansiosa por notícias. E aí, Cícero, como foi na Polícia Federal? Contamos tudo. Dona Rosa ficou indignada. Jesus, Maria e José. A desgraçada não só abandonou o menino, como ainda traía o Marcos. Rosa, pelo menos agora sabemos a verdade toda. Cícero, sabe o que isso significa? O quê? Significa que você salvou esse menino de uma vida com uma pessoa que nunca prestou. Se ela tivesse levado o Gabriel pequeno, imagine o que não teria acontecido. Dona Rosa tinha razão. Gabriel cresceu numa família humilde, mas cheia de amor e valores corretos. Naquela noite, durante o jantar, Gabriel me fez uma pergunta que me pegou de surpresa. Vovô, o senhor nunca quis se casar de novo? Gabriel, por que essa pergunta? É que pensando em toda essa situação, percebi que o senhor abriu mão da sua vida para me criar. Poderia ter encontrado uma companheira, ter tido uma velhice mais tranquila. Gabriel, eu tive a velhice mais feliz que um homem pode ter te vendo crescer, virar homem, passar no vestibular. Mas vovô, o senhor merecia ter alguém para conversar, para fazer companhia. Gabriel, eu tive você. Melhor companhia impossível. Ele sorriu, mas ainda parecia pensativo. Vovô, posso confessar uma coisa? Claro. Às vezes eu tinha medo de que o senhor se arrependesse de ter me criado, principalmente quando eu dava trabalho, quando tirava notas ruins. Gabriel, jamais me arrependi, nem por um segundo. E às vezes eu tinha medo de que se minha mãe voltasse, o senhor ficaria feliz de se livrar de mim. Essa confissão me partiu o coração. Gabriel, olha para mim. Ele me olhou nos olhos. Você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Melhor que qualquer filho que eu poderia ter tido. O dia que você chegou em casa foi o dia que descobri para que eu estava vivendo. Mesmo com todos os problemas, as dificuldades financeiras, as preocupações. Gabriel, criar você não foi um problema. Foi um privilégio. Naquela noite, antes de dormir, Gabriel veio me abraçar na sala. Vovô, agora que acabou toda essa confusão, posso fazer uma promessa? Qual? Prometo que vou cuidar do senhor pelo resto da vida, igual o senhor cuidou de mim. Gabriel, você não precisa. Preciso sim, vovô. É o mínimo que posso fazer pelo homem que me deu tudo o que tenho de mais importante: amor, educação, valores, família. No domingo seguinte, fomos ao cemitério visitar o túmulo do Marcos, como fazíamos todo ano no aniversário de morte dele. Pai, Gabriel falou para a lápide, descobri que a mamãe não era a mulher que eu imaginava. Mas quero que saiba que tive a melhor família do mundo. O vovô me deu todo o amor que vocês dois dariam juntos. Colocamos flores na sepultura e ficamos alguns minutos em silêncio. Vovô, acha que meu pai ficaria orgulhoso de mim? Gabriel, tenho certeza de que ele está orgulhoso. Você virou o homem de bem que ele gostaria que fosse. Voltamos para casa de mãos dadas, como fazíamos quando ele era pequeno. Finalmente, nossa família estava em paz. 3 meses depois da prisão de Jéssica e Roberto, nossa vida havia encontrado uma paz que não sentíamos há muito tempo. Gabriel começou o curso de Engenharia Civil na Universidade Federal, e eu finalmente podia me orgulhar em ver meu neto realizando o sonho que cultivamos juntos durante anos. Vovô Gabriel chegou em casa numa quinta-feira animado.
Aconteceu uma coisa interessante na faculdade hoje. Conta aí, netinho. O professor de projeto social pediu para cada aluno apresentar um caso de superação que conhecesse. Eu contei nossa história. Nossa história? É, vovô. Contei sobre como o Senhor me criou sozinho, sobre os desafios que enfrentamos, sobre a tentativa de extorsão. E como os colegas reagiram? Ficaram impressionados, principalmente com a parte do Senhor ter aberto mão da sua vida para me criar. O professor disse que isso é um exemplo de engenharia social, construir estruturas familiares sólidas. Sorri com a comparação. Engenharia social. Talvez fosse isso mesmo que fizemos durante 15 anos. E sabe o que mais, vovô? O quê? 3 colegas vieram conversar comigo depois. Todos foram criados por avós também. Um porque os pais morreram, outro porque os pais eram viciados, e uma menina porque a mãe era muito jovem e não tinha condições. Era mais comum do que imaginávamos. Avós criando netos, construindo famílias não tradicionais mas cheias de amor. Gabriel, que bom saber que não estamos sozinhos nessa experiência. Vovô, estive pensando numa coisa. Fala. Que tal se a gente escrevesse nossa história? Um livro ou algo assim? Um livro? Gabriel, quem vai querer ler a história de um aposentado e seu neto? Vovô, nossa história pode ajudar outras famílias que estão passando por situações parecidas. Avós que estão criando netos, famílias que estão sendo ameaçadas por parentes interesseiros. A ideia era interessante. E como faríamos isso? Posso escrever. Vovô, o senhor me conta os detalhes. Eu organizo tudo. Professor disse que conhece uma editora pequena que publica histórias reais. Naquela semana, começamos a organizar nossa história. Gabriel gravava nossas conversas, eu ia lembrando de detalhes dos primeiros anos, dos medos, das dificuldades, dos momentos felizes. Vovô, lembra quando eu quebrei o braço aos 7 anos? Lembro. Você caiu da bicicleta e eu fiquei mais desesperado que você. E o senhor dormiu no hospital comigo as 3 noites que fiquei internado. Não ia deixar meu netinho sozinho. Vovô, essas são as memórias que quero preservar, não as coisas ruins que aconteceram com a Jéssica. Enquanto Gabriel escrevia nossa história, eu me envolvi num projeto que Dona Rosa havia sugerido. Cícero, já que você tem experiência criando crianças sozinho, por que não ajuda outros avós que estão na mesma situação? Como assim, Rosa? Na igreja tem pelo menos 5 famílias onde os avós estão criando netos. Que tal formar um grupo de apoio? A ideia me empolgou. Na quinta-feira seguinte, nos reunimos no salão paroquial. Eu, Dona Rosa, mais 4 avós e 2 avós, todos criando netos em situações difíceis. Pessoal, comecei a reunião, estamos aqui porque todos passamos por algo parecido. Assumimos a criação de nossos netos por circunstâncias diferentes, mas com o mesmo amor. Seu Antônio, de 69 anos, levantou a mão. Cícero, eu crio meus 2 netos há 4 anos, desde que minha filha virou viciada em drogas. A maior dificuldade é explicar para eles por que a mãe não quer vê-los. Dona Marlene, de 65, também se manifestou. Eu crio minha neta de 12 anos. A mãe dela morreu de câncer e o pai sumiu no mundo. A menina tem notas boas, mas às vezes fica deprimida vendo as amigas com os pais. Cada história era um universo de dor transformada em amor. Pessoal, propus, que tal nos reunirmos toda semana? Para trocar experiências, desabafar, se ajudar com as dificuldades? Todos concordaram. Nasceu assim o Grupo Coração de Avô, que se reunia todas as quintas-feiras na igreja. Em outubro, Gabriel me trouxe uma surpresa. Vovô, terminei nossa história. Ele me mostrou um texto de 50 páginas, organizadinho, contando nossa jornada desde o dia da morte do Marcos até a prisão de Jéssica. Gabriel, ficou muito bom. Vovô, dei o título de Coração de Avô, a história de um amor que venceu o abandono. Perfeito, netinho. E tem mais. O professor conseguiu que a editora se interessasse. Querem publicar. 2 meses depois, nosso livro estava nas livrarias. Uma edição simples, mas bonita. Na capa, uma foto nossa. Eu e Gabriel no dia da formatura dele no ensino médio.
A repercussão foi inesperada. O livro começou a ser conhecido através das redes sociais, principalmente entre famílias que passavam por situações similares. Vovô Gabriel chegou em casa numa tarde com o celular na mão. Olha quantas mensagens chegaram pelo Instagram da editora. Eram dezenas de mensagens de pessoas contando histórias parecidas, agradecendo por terem se sentido representadas, pedindo conselhos. Tem uma aqui do Rio de Janeiro, Gabriel leu. Obrigada por me ajudar a entender que não estou sozinha criando meu neto. Vocês me deram forças para continuar. E esta de Salvador. Meu avô faleceu ano passado, mas criou eu e meus irmãos sozinho. Lendo a história de vocês, lembrei de quanto ele nos amava. O livro estava cumprindo o propósito que Gabriel havia imaginado: ajudar outras famílias. Em dezembro, recebemos um convite inesperado. Uma emissora de televisão local queria fazer uma reportagem sobre nossa história e sobre o grupo Coração de Avô. Vovô, o que acha? Aceita participar? Gabriel, se pode ajudar mais famílias, aceito. A reportagem foi ao ar numa manhã de domingo, no programa local mais assistido. Contamos nossa história, falamos sobre o grupo de apoio, mostramos como avós podem criar laços tão fortes quanto pais biológicos. Após a reportagem, o grupo Coração de Avô cresceu de 6 para 23 participantes. Pessoas de toda a região começaram a vir às nossas reuniões. Vovô Gabriel me disse numa noite: quem diria que toda aquela dor com a Jéssica ia gerar tanta coisa boa? Gabriel. Às vezes Deus permite a tempestade para que valorizemos o arco-íris. E sabe o que mais me deixa feliz? O quê? É que agora eu sei com certeza absoluta qual é minha verdadeira família. Não tenho mais dúvidas. Não tenho mais fantasia sobre uma mãe que nunca existiu. E quem é sua verdadeira família? Gabriel me abraçou forte. É o Senhor, vovô. Sempre foi. Sempre será. E agora também são todas essas famílias que estamos ajudando. Nossa família ficou gigante. Tinha razão. Nossa pequena família de 2 havia se transformado numa grande família de corações que se apoiavam mutuamente. Um ano depois do lançamento do nosso livro, nossa vida havia tomado rumos que jamais imaginamos. Coração de Avô já estava na 3ª edição, e recebíamos cartas e mensagens de todo o Brasil. Vovô Gabriel chegou em casa numa segunda-feira com uma expressão estranha. Chegou uma carta diferente hoje. Diferente como? É do Ministério da Educação, em Brasília. Abri a correspondência oficial com curiosidade. Era um convite para participarmos do primeiro Seminário Nacional sobre Estruturas Familiares Alternativas. Gabriel, eles querem que a gente vá para Brasília falar sobre nossa experiência? É o que parece, vovô. Olha aqui, como exemplo de sucesso na criação intergeracional, gostaríamos que compartilhassem suas vivências com educadores e assistentes sociais de todo o país. Era uma oportunidade única de levar nossa mensagem para um público ainda maior. 2 semanas depois, estávamos no auditório do Ministério da Educação, em frente a 300 profissionais que trabalhavam com famílias em situação de vulnerabilidade. Senhores, comecei minha fala. Meu nome é Cícero, tenho 68 anos, e há 16 anos criei meu neto Gabriel praticamente sozinho. Contei nossa história com simplicidade. O abandono, as dificuldades, os momentos de dúvida, as alegrias, e principalmente como construímos uma família sólida baseada no amor e no respeito. A questão não é a idade de quem cria, expliquei, nem a estrutura familiar tradicional. A questão é ter amor genuíno e disposição para se dedicar completamente a uma criança. Gabriel complementou. Quero que vocês entendam que eu não me sinto privado de nada por ter sido criado pelo meu avô. Pelo contrário, tive o melhor pai que um menino pode ter. As perguntas da plateia foram emocionantes. Cícero, perguntou uma assistente social de São Paulo, qual foi o maior desafio? Os primeiros anos, quando eu não sabia como lidar com birras, pesadelos, necessidades que uma criança pequena tem. Aprendi errando e acertando. E como lidaram com a questão financeira? Perguntou um educador do Ceará. Com muita criatividade, respondi. A aposentadoria de um salário mínimo não dá para luxos, mas dá para o essencial: comida, roupa limpa, material escolar e principalmente tempo e atenção. Uma psicóloga de Minas Gerais fez uma pergunta que me tocou. Cícero, você se arrepende de alguma decisão que tomou durante a criação do Gabriel? Pensei por alguns segundos.
Me arrependo de ter demorado para procurar ajuda quando precisei. Nos primeiros anos, tentei resolver tudo sozinho. Hoje sei que pedir ajuda não é fraqueza, é sabedoria. Após nossa apresentação, fomos procurados por várias pessoas. Uma delas me marcou especialmente, doutora Marina, uma psicóloga que coordenava um programa de apoio a avós cuidadores em Porto Alegre. Cícero, Gabriel, vocês gostariam de conhecer nosso programa no Rio Grande do Sul? Como funciona? Perguntou Gabriel. Temos 200 famílias onde os avós são os cuidadores principais. Oferecemos apoio psicológico, jurídico e principalmente grupos de partilha de experiências. Igual ao nosso coração de avô? Parecido, mas em escala maior. E gostaríamos de usar a metodologia de vocês em outras cidades. A partir dessa conversa, nossa pequena iniciativa de Caruaru começou a se espalhar. Em 6 meses, já havia grupos Coração de Avô funcionando em 10 cidades diferentes. Gabriel, que estava no 2º ano de engenharia, decidiu fazer um projeto de extensão universitária baseado em nossa experiência. Vovô, vou criar um manual para avós cuidadores, com dicas práticas sobre educação, saúde, questões legais, apoio emocional. Ótima ideia, Gabriel. E quero formar uma rede nacional. Conectar todos os grupos que estão surgindo. Em novembro, recebemos outro reconhecimento inesperado. A Assembleia Legislativa de Pernambuco nos convidou para uma sessão especial sobre famílias que fazem a diferença. Cícero dos Santos e Gabriel Silva, anunciou o deputado, recebem a comenda do mérito familiar pelo exemplo de dedicação e amor incondicional. Na tribuna da Assembleia, olhei para Gabriel ao meu lado e lembrei do menino de 3 anos que chegou chorando na minha casa 16 anos atrás. Senhores deputados, disse no microfone, esta honraria não é minha. É de todos os avós brasileiros que um dia abraçaram um neto e decidiram dar o melhor de si. Gabriel pediu para falar. Quero dizer que família não é apenas genética. Família é quem fica, quem cuida, quem educa com amor. Meu avô me ensinou que ser pai é um ato de vontade, não de biologia. Após a cerimônia, uma jornalista nos entrevistou para o jornal estadual. Cícero, o que mudou na sua vida após todo esse reconhecimento? O que mudou é que descobri que nossa história não era única. Há milhares de famílias passando pelas mesmas situações. E agora podemos ajudar umas às outras. E para você, Gabriel, qual é a mensagem principal da história de vocês? Que amor genuíno vence qualquer dificuldade. Que criança criada com carinho cresce forte, independente de quem a criou. E que família se constrói todo dia, com pequenos gestos de cuidado. Naquela noite, em casa, Gabriel me mostrou as redes sociais. Vovô, olha quantas mensagens chegaram depois da reportagem. Era impressionante. Centenas de mensagens de pessoas compartilhando suas próprias histórias, pedindo conselhos, oferecendo apoio. Tem uma aqui que me emocionou, Gabriel leu. Minha avó me criou depois que meus pais morreram num acidente. Ela faleceu ano passado aos 89 anos. Lendo a história de vocês, lembrei de cada sacrifício que ela fez por mim. Obrigada por me ajudar a honrar a memória dela. Ponto. E esta, sou avô há 2 anos, criando meu neto de 4 anos. Às vezes me sinto perdido e cansado. A história de vocês me deu forças para continuar. Ponto. Gabriel guardou o celular e me olhou sério. Vovô, sabe qual é a coisa mais incrível de tudo isso? O quê? É que aquela mulher que tentou nos destruir acabou nos fortalecendo. Se a Jéssica não tivesse aparecido, talvez nunca tivéssemos escrito nosso livro, nunca teríamos ajudado tantas famílias. É verdade, Gabriel. Às vezes Deus usa até as coisas ruins para produzir coisas boas. E agora, vovô, nossa família tem milhares de pessoas espalhadas pelo Brasil. Olhei pela janela, vendo as luzes de Caruaru se acendendo, e pensei em quantos lares havia por ali onde avós cuidavam de netos com o mesmo amor que eu tinha por Gabriel. Nossa pequena história havia se tornado um movimento nacional. E tudo começou com um velho de 52 anos que decidiu não abandonar o menino de 3 anos. 5 anos depois da prisão de Jéssica, numa manhã de março ensolarada, eu estava na varanda da nossa casa vendo Gabriel se arrumar para sair. Aos 23 anos, ele havia se formado em engenharia civil com honras e agora trabalhava numa construtora importante de Recife. Vovô, hoje é um dia especial, ele disse,
ajeitando a gravata. Por quê, netinho? Hoje vou pedir Fernanda em casamento. Fernanda era a mesma namorada do ensino médio, agora formada em pedagogia. Uma menina doce que se tornará parte da nossa família durante todos esses anos. Gabriel, que alegria! Já conversaram sobre isso? Conversamos, vovô. E ela fez uma condição. Qual? Que o senhor mor conosco depois que casarmos. Ela disse que família não se separa, e que o senhor é a pessoa mais importante da vida dela também. As lágrimas vieram aos meus olhos. Aos 72 anos, eu estava ganhando não só uma neta postiça, mas a certeza de que nunca ficaria sozinho. Gabriel, vocês não precisam. Precisamos sim, vovô. O senhor cuidou de mim a vida toda. Agora é nossa vez de cuidar do senhor. Naquela tarde, Gabriel voltou radiante. O pedido havia sido aceito, e a data do casamento marcada para dezembro. E tem mais uma novidade, vovô. Qual? A Fundação Abrim quer nos homenagear com o Prêmio Nacional de Proteção à Infância, pelo trabalho com o movimento Coração de Avô. O movimento havia crescido além de nossas expectativas mais otimistas. Já eram 47 cidades com grupos ativos, mais de 2.000 famílias assistidas, e parcerias com universidades para pesquisa sobre criação intergeracional. Gabriel, quando é a cerimônia? Em setembro, em São Paulo. E eles querem que a gente fale sobre como transformamos uma experiência pessoal em política pública. Era verdade. Nosso trabalho havia inspirado a criação do Programa Nacional de Apoio a Avós Cuidadores, que oferecia suporte psicológico, jurídico e financeiro para famílias em situações similares à nossa. 2 semanas depois, recebemos uma visita que me emocionou profundamente. Era seu Antônio, do nosso grupo original, acompanhado de seus 2 netos, agora com 12 e 14 anos. Cícero, ele disse, vim agradecer. Por sua causa, descobri que não estava sozinho nessa caminhada. Seu Antônio, nós todos nos ajudamos. Não, Cícero. Você foi o primeiro a ter coragem de falar sobre as dificuldades, sobre os medos, sobre como é difícil criar criança sendo velho. Isso me deu forças para continuar. Os netos dele, que haviam chegado traumatizados pela situação da mãe viciada, agora eram meninos saudáveis, estudando bem, cheios de planos para o futuro. E sabe o que mais me deixa feliz? Continuou seu Antônio. O quê? É que meus netos me veem como herói, igual o Gabriel vê você. Eles falam para os amigos que tem o melhor avô do mundo. Em maio, Gabriel trouxe uma proposta que mudaria mais uma vez o rumo das nossas vidas. Vovô, uma editora de São Paulo quer que a gente escreva um 2º livro. Sobre o quê? Sobre como replicar o modelo Coração de Avô. Um manual prático para profissionais que trabalham com famílias. Você acha que temos conhecimento suficiente para isso? Vovô, temos 5 anos de experiência prática, centenas de casos acompanhados, pesquisas acadêmicas feitas sobre nosso trabalho. Claro que temos. Durante o verão, trabalhamos no 2º livro. Desta vez, não era apenas nossa história pessoal, mas um compilado de experiências, metodologias, dicas práticas, casos de sucesso de todo o país. Vovô, Gabriel disse numa tarde, sabe qual vai ser o título? Qual? Quando o Coração Constrói uma Família, Manual Prático para Avós Cuidadores. O livro foi lançado em agosto e rapidamente se tornou referência na área. Universidades adotaram como bibliografia, governos estaduais o usaram para treinar assistentes sociais, e principalmente, chegou nas mãos de milhares de avós que precisavam de orientação. Em setembro, fomos para São Paulo receber o Prêmio Nacional de Proteção à Infância. O evento foi no Teatro Municipal, com mais de 500 pessoas, incluindo autoridades, profissionais da área e famílias beneficiadas pelo nosso trabalho. Cícero dos Santos e Gabriel Silva, anunciou a apresentadora, transformaram uma experiência pessoal de abandono e reconstrução familiar em um movimento nacional que já beneficiou milhares de crianças brasileiras. Quando subi ao palco para receber o prêmio, olhei para a plateia e vi dezenas de rostos conhecidos. Avós e netos que conhecíamos pelo Brasil afora, profissionais que haviam se tornado parceiros, autoridades que apoiaram nosso trabalho. Senhores, comecei meu discurso, este prêmio não é meu nem do Gabriel. É de todos os avós brasileiros que um dia olharam para um neto em situação de vulnerabilidade e decidiram dizer, você não está sozinho.
A plateia se levantou em aplausos. Quando Gabriel chegou na minha casa há 20 anos, eu era apenas um aposentado de 52 anos que não sabia como criar uma criança. Hoje, entendo que não estava criando apenas meu neto. Estava plantando uma semente que se multiplicaria em milhares de famílias. Gabriel me acompanhou no microfone. Quero dedicar este prêmio aos 3 milhões de avós brasileiros que são responsáveis principais pela criação de seus netos. Vocês são heróis anônimos que constroem o futuro do nosso país. Após a cerimônia, fomos abordados por uma jornalista da TV Globo que queria fazer uma matéria especial sobre nossa história para o programa Fantástico. Cícero, Gabriel, o que vocês diriam para um avô que hoje está recebendo um neto para criar e se sente perdido? Olhei para Gabriel, que me deu um sinal para eu responder primeiro. Diria que amor é a única habilidade indispensável para criar uma criança. Todo o resto se aprende no caminho. E que não existe idade para começar a ser pai quando o coração está disposto. Gabriel complementou. E que essa criança não é um fardo, é uma oportunidade de mostrar que família verdadeira é aquela que se constrói com escolhas diárias de cuidado e dedicação. Em dezembro, o casamento de Gabriel e Fernanda foi o evento mais emocionante que já presenciei. A cerimônia foi na mesma igreja onde batizamos Gabriel quando ele era pequeno, e a festa foi no salão paroquial, repleta de pessoas que haviam se tornado nossa família estendida ao longo dos anos. Vovô Gabriel disse durante seu discurso na festa: "Quero agradecer ao homem que me ensinou que pai não é quem gera, mas quem cria. Que família não é sangue, mas amor. E que nunca é tarde para recomeçar quando se tem um coração disposto." Fernanda pediu o microfone. Seu Cícero, obrigada por ter criado o homem mais íntegro que conheço. E obrigada por me aceitar como neta. Prometo cuidar dele igual o Senhor cuidou. Naquela noite, dançando com minha neta postiça no salão decorado com flores simples, lembrei do menino de 3 anos que chegou chorando na minha casa 20 anos atrás. Fernanda, disse a ela, Gabriel é a obra mais importante da minha vida. Seu Cícero, agora ele é nossa responsabilidade conjunta. E os filhos que vocês vão ter serão netinhos que criamos juntos. Filhos. Bisnetos. A família que começou com 2 corações solitários estava se multiplicando. Hoje, aos 73 anos, acordo toda manhã na casa que Gabriel e Fernanda construíram para nós 3, com um quartinho especial para mim e uma varanda onde tomo meu café observando o quintal onde meus futuros bisnetos vão brincar. O movimento Coração de Avô continua crescendo. São 83 cidades, mais de 5.000 famílias assistidas, 2 livros publicados, 3 programas governamentais inspirados em nosso trabalho. Mas sabe qual é minha maior alegria? É ver Gabriel pela manhã, se arrumando para trabalhar, beijando a esposa, me dando bom dia com o mesmo carinho de quando era criança. É saber que aquele menino abandonado se tornou um homem que valoriza a família acima de tudo. Ontem, Fernanda me contou que está grávida. Vou ser bisavô aos 73 anos. Seu Cícero, ela disse, se for menino, queremos colocar o nome de Marcos, em homenagem ao pai do Gabriel. E se for menina? Perguntei. Esperança. Porque foi isso que o Senhor plantou na vida de todos nós. Esperança. Nome perfeito para uma criança que nascerá numa família construída não pelo acaso da genética, mas pela escolha consciente do amor. Esta foi a história de Cícero, um homem que descobriu que família não se herda, se constrói. Que amor não tem idade para começar. E que, às vezes, aquilo que parece o fim de tudo é apenas o começo da nossa verdadeira missão. Que sua história inspire você a abrir o coração para quem precisa, a nunca desistir de uma criança, e a entender que ser pai ou mãe é um ato de coragem que pode começar a qualquer momento da vida. Porque no final, o que importa não é quem trouxe uma criança ao mundo, mas quem fez desse mundo um lugar melhor para ela viver. Obrigado por acompanhar até aqui.